Graça e paz, graça e paz. Bom dia, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo. A primeira viagem missionária aqui dos apóstolos Barnabé, Paulo, auxiliados pelo jovem João Marcos. Estamos no capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos. O versículo 4 diz o seguinte: Dirigidos, portanto, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Barnabé era natural de Chipre, né? Barnabé havia nascido na ilha de Chipre. E nós encontramos aqui essa figura impressionante no livro de Atos dos Apóstolos, no que diz respeito ao resgate ou apresentação e confirmação da presença de Deus na vida do jovem Saulo ou apóstolo Paulo. Barnabé, homem respeitado pela igreja de Jerusalém, foi o garantidor, foi o avalista do apóstolo Paulo. Havia uma forte rejeição a, ao apóstolo, a Paulo, pela igreja, principalmente de Jerusalém, porque ele, como judeu, comprometido com a filosofia da época, comprometido com a sua cultura, com a liderança política, na verdade, né? Cheio de boas intenções. O Sinédrio tinha ótimas intenções, mas o Sinédrio também era bastante exclusivista nesse sentido. E o jovem Saulo era muito comprometido com o Sinédrio, a ponto de ter perseguido a igreja de Cristo. Mas você, para entender melhor, você precisa entender a igreja judaica de Cristo, né? A formação da igreja, como nós deixamos claro aqui, os primeiros cristãos são judeus. Inclusive, Jesus, o Cristo, é judeu. Tá? Isso é importante deixarmos claro, porque a cultura, a arte, a literatura servem ao poder da sua época. O cristianismo que nos chega, ele tem uma forte expressão europeia, principalmente na parte artística do chamado Renascimento, movimento do Renascimento. E muitas pessoas têm a impressão de que Jesus não era judeu, né? Ele é muito apresentado como se fosse mais parecido com um grego. Inclusive, se você se decidir a estudar algum dia teologia, ou em especial teologia do Novo Testamento, você descobrirá logo cedo que há um grande número de correntes, de teólogos, de filósofos, que acusam Saulo, ou jovem Paulo, de ser romano, né? Ele era cidadão romano. Eles acusam Paulo de usar filosofia greco-romana, né? Que ele não é propriamente um judeu. Ele seria a pessoa que criou o cristianismo ocidental. Não é bem isso, tá? Essa falsa acusação, ela existe para tentar fortalecer correntes filosóficas e ideias que as pessoas tentam colocar na Igreja de Cristo ou na própria filosofia ou na própria teologia. Dá um pouquinho de trabalho, mas uma leitura atenta você vai acabar percebendo. Mas voltamos aqui ao livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo. Bom, essa frase não é minha, tá? Eu não inventei nada. Absolutamente nada do que nós estamos falando, expressando aqui, pode ser apresentado como original. A originalidade sou eu, a minha voz, o meu pensamento, a maneira como eu apresento a minha reflexão, mas as ideias, os conceitos, as doutrinas já existem há séculos, desde o início. No que diz respeito à espiritualidade, é uma revisão de memória, uma revisão de conceitos e um compromisso com o texto sagrado. Então, nós não estamos seguindo aqui propriamente uma linha histórica, estamos seguindo aqui o texto, como foi escrito, como foi apresentado. E aqui a Bíblia nos apresenta aqui a primeira viagem missionária
de Antioquia, da igreja de Antioquia, levados pelo Espírito Santo, Barnabé, que aparece em primeiro lugar, Paulo ou Saulo, e o jovem João Marcos. Estavam, eles partiram para o porto, né, o porto de Seleucia, e navegaram para Chipre. Em Chipre, eles desembarcaram em uma cidade lá, numa localidade ali, Salamina, e a Bíblia declara que eles proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João Marcos os seguia para auxiliá-los. O jovem Saulo era um rabino muito conhecido. Tá? Jovem Saulo era um rabino que tinha já a sua notoriedade. E quando surgiu a notícia de que ele havia se convertido ao caminho, ou que ele estava com os discípulos de Jesus, o Cristo, essa notícia se espalhou também pelo mundo judaico. A princípio, não havendo orientação clara do Sinédrio, Saulo está na cidade. Todos queriam ouvi-lo. Queria saber o que estava acontecendo. E também era uma tradição, um costume dos judeus, quando chegava na sinagoga um visitante, um rabino, ele era convidado para pregar. E essa é a ocasião também que as pessoas ficavam sabendo das notícias, do que estava acontecendo. Estamos vindo de Antioquia. E como está Antioquia, os nossos irmãos? A transmissão de informações era por esse caminho. Veja que não existia telégrafo, telefone, televisão, rádio, era boca a boca. Mas as informações corriam muito rapidamente naquela região do mundo, que era a região dominada pelo Império Romano, protegida pelo Império Romano, que trazia trazia uma considerável segurança para o comércio marítimo e terrestre também, e as pessoas circulavam intensamente, né, de cidade em cidade, fazendo comércio, visitando e conhecendo aí, ou reconhecendo as diversas comunidades. Então, os apóstolos, eles criaram um método de trabalho e de atividade. Primeiro, eles procuravam uma sinagoga. A sinagoga, algumas cidades tinham várias sinagogas. Jerusalém tinha muitas sinagogas. 12 homens, se eu não me engano, podia formar constituir uma sinagoga num determinado lugar. E os apóstolos de Cristo, quando iam para alguma cidade, eles iam para onde as pessoas estavam reunidas, na sinagoga. E na sinagoga eles proclamavam o evangelho do reino de Deus, o evangelho de Jesus Cristo, as boas novas de Jesus Cristo, aos judeus primeiramente. A partir dali, eles proclamavam também para os não-judeus. Esse era o compromisso. Então, Paulo aqui, nesse momento, passa a tomar aqui o primeiro plano no livro de Atos dos Apóstolos. O apóstolo Paulo mantinha esse hábito, esse costume. Primeiro, ele procurava os judeus, um compromisso dele com a fé judaica. E depois ele partia para os gentios. Nas sinagogas também, você poderia encontrar ali os chamados prosélitos, os não-judeus que seguiam a fé judaica. Os romanos dividiam o mundo em dois grupos. Os dos romanos, do Império Romano, e dos bárbaros. Quem eram os bárbaros? O restante da humanidade. Os judeus também dividiam a humanidade em dois grupos. O deles, os judeus, e os gentios. Quem eram os gentios? Toda a humanidade, né? O resto da humanidade. Né? Os cristãos também dividem, subdividem, e nós chegamos a um ponto que há centenas de grupos cristãos, cada um deles gritando bem alto, que são os únicos e verdadeiros representantes da fé cristã. Isso é da natureza humana, isso é do ser humano. O texto aqui declara que João Marco os seguia para auxiliá-los, né? Ele não está ali no mesmo nível de expressão, muito embora ele fosse provavelmente um mestre.
apóstolos, profetas, evangelistas, mestres. Provavelmente, João Marcos era um mestre, um instrutor da palavra de Deus. Tá? O texto só fala que eles ali desceram em Salamina, que procuraram a sinagoga, que pregaram o evangelho e depois partiram para uma outra cidade, a cidade de Pafos, onde ocorre um embate, um embate espiritual, um embate moral, um embate religioso entre o verdadeiro e o falso, entre a luz e as trevas. O texto, eles navegaram para a... Esse texto aqui, esse livro, diz que eles atravessaram toda a ilha até Pafos, encontraram um judeu chamado Bar Jesus, que por feitiçaria, que praticava feitiçaria e era falso profeta. Mas antes de falarmos do Bar Jesus aqui, João Marcos, alguns comentaristas acreditam que logo no início, nessa época aqui, talvez daqui ele tenha desistido de seguir os apóstolos e feito o caminho inverso e regressado para Jerusalém. Por quê? Porque João Marcos era judeu e como judeu, um judeu estrito, ele tinha grandes dificuldades em aceitar o contato com o não judeu. Talvez ainda jovem, né, não tivesse ainda todo o discernimento que ele passa a ter depois, que ele tornou-se auxiliar de Pedro, o apóstolo, e Pedro também seguiu o mesmo caminho, né? Pregava aos judeus e também pregava aos gentios. Talvez aqui nesse início ele tenha tido a primeira dificuldade, ou o primeiro embate com o apóstolo Paulo e com Barnabé, e regressado, talvez um pouco mais adiante. O que nós sabemos é que no futuro Paulo se reconcilia, busca a reconciliação com João Marcos, dizendo que ele no passado havia sido inútil, porém agora era muito útil para ele. Então, criou-se um ressentimento aí, né? O início do trabalho também foi o início de algumas divisões, mas João Marcos não se perdeu, não foi perdido, mas provavelmente é nesse início aqui, quando João começa a ver a atitude de Paulo, de Barnabé, né, de simpatia no que diz respeito a levar o evangelho do reino aos não judeus, talvez aí tenha despertado nele ali aquele fervor nacionalista que era muito comum naquela época. O texto não fala muito da pregação em Salamina, só diz que eles proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas. Tá, e a notícia correu. Saulo, o rabino Saulo, está na ilha, né? Saulo e também Barnabé, né? Barnabé. A notícia correu. Eles, aqui diz que eles atravessaram. Outros textos vão mencionar que eles deram a volta, né? Haviam desembarcado e aproveitaram e deram a volta, usaram a embarcação para chegar num outro lado da ilha, no lugar chamado Pafos. Ali em Pafos eles depararam com um judeu que praticava a magia, né? Um judeu que praticava a magia, que era considerado profeta ou adivinho naquela ilha e que havia encantado muitas pessoas naquela ilha, inclusive o procônsul Sérgio Paulo. O texto fala que era homem de grande inteligência. Esse procônsul teve contato com o judaísmo através das sinagogas e, em especial, através desse Bar Jesus aqui. O mesmo nome de Jesus, né? Seria filho de Jesus. Jesus era um nome muito comum. Jesus é a transliteração do grego. O Novo Testamento foi escrito em grego, né? A linguagem, há um movimento hoje de alguns, sempre jovens, né? Há um movimento hoje em querendo retraduzir o Novo Testamento para a língua hebraica, Provavelmente vários textos do Novo Testamento, primeiramente, foram escritos para os judeus em aramaico ali, né? A linguagem da época, no aramaico.
Provavelmente, alguns trechos, algumas partes, né? Mas conforme o Evangelho toma a dimensão de mensagem para toda a humanidade, a língua franca, pelo menos da região dominada pelo Império Romano, era a língua grega. Então, os livros reconhecidos pela Igreja como inspirados pelo Espírito Santo, eles foram escritos em grego. E do grego, com o passar dos anos, foi para o latim depois, e daí levou um bom tempão. Acabou sendo traduzido para todas as línguas. Tá? Mas a língua utilizada no Novo Testamento, o idioma, é o grego, o chamado koiné. É linguagem popular, tá? Linguagem da feira, linguagem do comércio. Não é uma linguagem especial, sofisticada. Foi escrito uma linguagem acessível, acessível a todos. Então, esse movimento é muito bonitinho, né? Retraduzir, já foi feito por alguns eruditos no passado, né? E agora tem aí um material, as pessoas acham que é mais é, significativo, né? Eu tenho minhas reservas no que diz respeito a isso, né? Está aqui na ilha, na cidade ali de Pafos, um judeu envolvido com magia, envolvido com feitiçaria, envolvido com ou bruxaria, vai depender da palavra ou da atitude, mas também falso profeta, porque seria um suposto adivinho ou conhecedor dos tempos, das pessoas, dos pensamentos, dos sentimentos, um charlatão. Não estou querendo caçar briga aqui com os praticantes hoje aí da magia ou por aí afora. Mas a magia, ela é basicamente o que o nome diz. Magia. Se fosse realidade, seria chamada de realidade, tá? Esse homem era um ilusionista. Esse homem era alguém que, como todos os encantos e feitiços, são um estímulo à ilusão, à fantasia, um apego ao desejo, né? A tentativa de dominar situações, circunstâncias ou pessoas por meio de encantos, por meio de atalhos, né? E esse judeu aqui, Bar Jesus, filho de Jesus, salvação de Jeová, então filho da salvação de Jeová, esse é o primeiro embate que o Espírito Santo conduz os apóstolos, porque o texto já os leva rapidamente para esse confronto, porque o livro de Atos dos Apóstolos faz questão de deixar claro que quem direciona a vida dos apóstolos é a igreja, é o Espírito Santo. Quem conduz, quem forma, quem capacita, quem concede, quem administra, quem gerencia os dons, as manifestações, as operações, a estratégia é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Não há outro. Muito embora existam técnicas, né, ou ferramentas aí, mas sem o Espírito Santo não vai dar certo. Ou dará parcialmente certo, correndo o risco de as pessoas se envolverem com essas práticas. Os judeus condenavam tudo isso. Você pega os textos do Antigo Testamento, que são mais claros, deixam evidenciado, eles abominavam, né, a feitiçaria, a magia, todas essas práticas. Muito embora muitos deles tenham acabado se envolvendo com esse tipo de coisa. Muitos cristãos também fazem o mesmo. Muitos cristãos fazem o mesmo. Nós falamos de espiritualidade, do Espírito Santo, de dons espirituais. Algumas pessoas caem na ingênua, vamos falar assim, né? Na ingênua ideia ou conceito de que podem dominar isso. A ideia de que você pode ser alguém que domina as questões espirituais ou a espiritualidade, no que diz respeito às manifestações, operações do Espírito Santo, é uma ideia perigosa, é uma ideia que não tem respaldo na palavra de Deus, por ser presunçosa e por aí afora. Esse texto aqui também nos lembra do Antigo Testamento, quando, guiado por Deus,
instruído por Deus, capacitado por Deus, Moisés retorna ao Egito, procura Faraó, procura a corte egípcia, para anunciar que Deus estava visitando os judeus e que Faraó devia libertá-los, devia permitir que eles adorassem ao seu Deus, ao Deus dos judeus. O que Moisés está dizendo é que Faraó deveria abrir mão dos escravos judeus para que eles vivessem em conformidade com a vontade do próprio Deus. Faraó tinha conhecimento, né, das expectativas dos judeus no que diz respeito a um resgate daquela situação. E nós lembramos que na corte de Faraó, Moisés sofreu oposição dos magos, dos encantadores, dos sábios do Egito daquela época. Tudo que Moisés fazia, eles repetiam, eles reproduziam. É uma tentativa de dizer, nós também sabemos fazer isso. Os nossos deuses, né, também nos capacitam a isso. Até que, num determinado momento, eles recuam e falam, não, isto é a mão de Deus, é o Deus dos judeus agindo. Nós não temos como acompanhar isso tudo. Da mesma maneira que Paulo teve um Barnabé, Moisés teve o seu irmão Arão. Deus chama Moisés e Deus também chama Arão para que Arão fosse buscar Moisés e acompanhar Moisés, né, na sua missão no Egito. Deus chama Saulo ou Paulo e, da mesma forma, chama Barnabé para que Barnabé busque Paulo no seu isolamento, nas suas reflexões lá, e o conduza à igreja para que, a partir da igreja, ele seja encaminhado, ele seja levado a cumprir a missão que Deus deu a ele. Por isso, Atos do Espírito Santo. A igreja de Jerusalém sempre teve algumas ressalvas em relação a Paulo, a Saulo, mas depois que viram que Deus era com ele, o aceitaram. Mas ele também não ficou lá, ele partiu para a missão, para o chamado, para a vocação que Cristo Jesus havia dado a ele. Nesse embate aqui, esse Elimas aqui, que praticava feitiçaria, que praticava a magia, que também era considerado um sábio, tudo isso está incluído, é um pacote só. Muitos judeus se envolveram com estas questões. Há uma espiritualidade judaica, há uma espiritualidade, sempre existiu. Sempre existiram grupos voltados para o estudo, interpretação, conhecimento, o aprofundamento espiritual no tocante às profecias já anunciadas, já proclamadas, já solidificadas como verdadeiras, mas também como pretendentes à atuação do Espírito Santo na vida deles. Né? A escola de profetas ou de candidatos a profetas, ou um misticismo judaico, também sempre existiu. Tá? Nunca desapareceu totalmente. Em alguns momentos ganhava algum relevo, alguma importância, mas nunca deixou. Como todas as religiões. Sempre alguém parte para o legalismo, outros partem para o espiritualismo, alguém tenta criar um equilíbrio, um diz que só é verdade o que ele faz. É sempre assim. É sempre assim. Nós compreendemos, como pessoas muito mais capazes que nós, que há uma verdadeira espiritualidade, há uma mística verdadeira na religião, na religiosidade. E há uma falsa também. Agora, nós não podemos nos acovardar, porque os falsos tentam manipular essas ideias e esses conceitos. Veja, esse rapaz aqui partiu o mundo afora como um missionário, aproveitando-se da condição de judeu, manipulando conceitos de fé e de doutrina, recorrendo não ao Espírito de Deus, ao chamado de Deus, recorrendo a artifícios, é isso que eu falo. É isso que a gente vê
né? A pressa ou a ganância, recorrer a artifícios, acaba conduzindo a pessoa a caminhos terríveis. E o cônsul, o procônsul daquela ilha, ele manda chamar esse grupo, esse trio. Barnabé, Saulo e João Marcos estão proclamando, tem homens aí proclamando o caminho da salvação. Aí ele fala, mas eu quero ouvir isso daí. Bar Jesus fica enciumado, porque ele se apresentava como alguém que estava anunciando o caminho da salvação. Então é alguém aqui que está criando uma doutrina aqui. Veja que esse homem está direto com os poderosos aqui, né? Tem acesso à corte. A postura dele não é de um judeu tradicional aqui, né? Ele se infiltra, se apresenta como judeu, mas como portador de habilidades ou capacidades. No entanto, aqui, Elimas, o mago, pois é assim que traduz o nome dele, opunha-se a eles, tentando desviar o procônsul da fé. Não sabemos quanto tempo os apóstolos ficaram, quantos dias eles ficaram ali, né, convidados pelo procônsul, mas nós sabemos pelo texto que esse Elimas aí, tudo que Paulo ensinava, ele ia lá e rebatia. Em algum momento, Paulo, pelo Espírito Santo, acabou se irritando e ele faz uma declaração aqui, uma declaração ousada, né? Ele se volta para Elimas e o repreende. Ele não fala assim, eu te repreendo. Ele usa esse texto aqui. Vamos ver aqui, ó. Tu estás cheio de toda mentira e malignidade, filho do diabo, inimigo de tudo que é justo. Quando cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Para que saibas que a mão do Senhor é contra ti, ficarás cego a partir de agora, e não verás a luz do sol por algum tempo. E no mesmo instante, Elimas sentiu como se um nevoeiro o encobrisse, seus olhos ficaram em trevas. Então, tateando, rogou a quem o pudesse guiar pela mão. E o procônsul, observando o que havia acontecido, creu, acreditou, profundamente impressionado com a doutrina do Senhor, com a doutrina do apóstolo Paulo aqui. Veja, esse homem, o apóstolo Paulo usa um jogo de palavras, né, para deixar claro quem ele é, né? Ele que se dizia um profeta de Deus, um sábio que estava ali para lançar luz, a luz divina sobre a vida daquelas pessoas. Paulo diz que ele está cheio da mentira e de malignidade. Ele não é um homem cheio do Espírito Santo. Ele é filho do diabo, ele não é filho de Jesus, ele não é filho da verdade, ele não é filho da luz. Ele é inimigo de tudo que é justo. Ele é o inimigo. Paulo se dirige ao homem e, da mesma maneira, eles se dirigem ao inimigo de Cristo Jesus, o inimigo das nossas almas, que atua através da vida desse homem aqui. Ele não é apresentado como um endemoniado. Ele não é apresentado. Mas se você prestar atenção no discurso, se você prestar atenção na oração do apóstolo, ou na repreensão do apóstolo Paulo, ele está se dirigindo a duas pessoas, né? O espírito e ao homem. O falso profeta e o espírito da mentira, o espírito da falsidade, o espírito do inimigo do evangelho, o espírito da cruz. E esse homem fica cego, como castigo, da mesma maneira como o apóstolo Paulo ficou cego alguns dias, para que ele tomasse consciência de que ele não estava seguindo a verdade, ele estava aprisionado, ele havia se deixado cegar pelo fanatismo, pelo ódio, por todas essas coisas. A mesma mensagem, a mesma verdade é proclamada aqui, é anunciada contra esse homem aqui. Da mesma maneira que em todo o Egito, no passado, nos dias de Moisés, trevas, escuridão
se abateu sobre o Egito. Uma maneira de Deus evidenciar que os deuses do Egito não eram responsáveis pela vida, pela luz ou pela verdade. Aquele que é responsável pela verdadeira luz, pela vida, é o único Deus, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. É um embate espiritual aqui, é uma batalha espiritual que o apóstolo Paulo não buscou, tá? Ele não desembarcou na ilha aqui e falou onde tem um mago, onde tem um bruxo, onde tem aí um profeta, vamos medir forças. Não, não. Você vê que esse homem aqui, ele não cai, ele não é jogado em lugar nenhum, ele é alguém que está agindo de uma forma consciente, da mesma maneira que a serpente foi amaldiçoada quando foi usada pelo diabo, quando permitiu-se ser usada, por assim dizer, né, pelo diabo, porque a serpente foi amaldiçoada. Quando Eva foi tentada pelo diabo, a serpente foi o ponto de contato que permitiu que o inimigo ingressasse no jardim. Esse espírito do engano, esse espírito da mentira, ele está atuando através de Elimas, com o consentimento de Elimas. Elimas era alguém que tinha um compromisso com essas artes. O que ele buscou no início nós não sabemos, mas nós sabemos do resultado. Nós sabemos do resultado porque nós vemos esse mesmo resultado na vida de todos que querem seguir por um atalho. Todos que querem forçar alguma coisa, todos que querem forçar a verdade, todos que querem forçar uma profecia de forma conveniente, invariavelmente acabam se envolvendo com o espírito da mentira. Porque a Bíblia declara que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Tá? Com manifestação do Espírito Santo ou sem manifestação do Espírito Santo, o justo vive pela fé. O justo não vive pelos milagres, o justo vive pela fé. Nesse primeiro embate é desmascarado o inimigo do Evangelho. Veja que não é um morador da ilha, não é um estrangeiro, é um judeu. É um judeu. Que por natureza, que por compromisso pessoal, familiar, social, religioso, deveria estar totalmente voltado para a palavra de Deus e apto a receber a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Nós podemos ver nesse texto aqui que o Espírito Santo ele não força a passagem. Ele não força a passagem, mas ele conduz os seus. Ele conduz os seus pelo caminho correto, pelo caminho santo. E como foi o Espírito Santo que conduziu aqui a equipe aqui apostólica, os missionários, ele preparou esse momento. Esse momento foi preparado por Deus, pelo Espírito Santo. A vitória é a vitória de Deus, a vitória é a vitória da verdade, a vitória é a vitória do Evangelho de Jesus Cristo. Não é a vitória de Paulo, não é a vitória de Barnabé, não é a vitória de João Marcos, não é a derrota de Elimas, é a derrota de Satanás. Da mesma maneira que Jesus o Cristo, antes de iniciar seu ministério, foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, onde jejuou por um longo período, por um período impossível, diga-se de passagem, 40 dias, tá? Algumas pessoas se dedicam a algumas práticas de jejum aí com auxílio, com cuidado, mas isso é muito perigoso, tá? Isso não é saudável, isso não é algo que deva ser buscado. Ah, vou ficar 40 dias sem comer. Não é saudável. Não é. Não é. Ainda que seja parcial, tudo bem, se você tem tempo, tem disposição, tem pessoas que te ajudam. Você quer fazer um jejum parcial aí, só o dia de jejum e ao pôr do sol, no começo da noite, uma refeição leve, ainda vá lá. Mas extremos aí, isso é muito perigoso, isso é total e completamente desnecessário, tá? É preferível você jejuar uma vez por semana, ou talvez duas, tá? Um jejum parcial, um jejum simples, com ingestão de bastante líquido, bastante água, né? Para limpar, para evitar
aquela dor de cabeça, aquele mal-estar, que seu corpo está se contaminando, não tem alimento, não tem nada, o corpo vai absorver o que ele deveria estar expelindo, tá? Então, água para limpar, para purificar. Se o jejum é para purificar, então você precisa beber água para purificar. Ah, mas eu quero fazer um jejum aqui sem água, sem... Então, tudo bem, faça, tá? Mas nós damos umas dicas aqui, tanto que na palavra de Deus, os judeus até hoje têm um dia de jejum. Em momentos de calamidade, de intenso sofrimento, de desespero, há um jejum, há um clamor aí a Deus, né, por um período maior, por dias mais prolongados. Mas a Bíblia mesmo ordenava um dia de jejum. Veja o que acontece na vida dos apóstolos. Veja o que acontece na vida de Paulo, de Saulo. Carregado, reconhecido por Barnabé, nesse momento Paulo começa a despontar. Paulo toma a frente, mas ele não toma a frente, ele é conduzido pelo Espírito Santo para assim dizer. Nós sabemos desde o início o que Deus tinha para a vida do apóstolo Paulo, mas é fascinante o comportamento de Barnabé. Barnabé não força a passagem, Barnabé, conduzido pelo Espírito Santo, ele sabe permanecer naquilo que Deus preparou, naquilo que Deus reservou para a vida dele. Algumas tragédias nessa questão eu abordei sob a perspectiva de espiritualidade, porque também não tem material, tá? Mas não tem mesmo. Você vai encontrar aí alguns materiais de alguns grupos católicos, de alguns grupos protestantes em alguns momentos, de alguns grupos de movimentos de avivamento, despertamento, mas muito desse material nem sempre é original, Muitas práticas ou muitos conceitos são extraídos de material mais antigo, de material anterior, provenientes de momentos de grande dificuldade no que diz respeito ao que é a igreja, quem é a igreja e como a igreja deve ser ou se apresentar no mundo ou para o mundo. Então, nem todo material que existe é um material equilibrado, é um material saudável. A maior parte deles vem de pessoas que viveram um trauma, uma ruptura muito grande. Né? Viveram um trauma, uma ruptura, porque tinham vidas, né, muito parecidas, em algo semelhantes, né, de fanatismo. Se era consciente ou não, não cabe a nós julgar. E quando se viram frustrados nos seus planos, nos seus propósitos, buscaram o inverso, né? Uma vida de humildade, uma vida de devoção, uma vida de simplicidade. Então, a abordagem para uma espiritualidade que envolva a vida, porque espiritualidade é vida, cristianismo é vida. Cristianismo não é só doutrina, cristianismo é vida. O cristianismo ele deve dominar a nossa vida nas mais diversas esferas, nos nossos relacionamentos sobre todos os aspectos. Então, cristianismo é vida. E a nossa ideia de falar sobre espiritualidade é deixar claro que a vida vale a pena. E não a negação da vida. Não essa ideia, se eu não tivesse família, se eu não tivesse emprego, se eu não precisasse trabalhar, se eu não precisasse me preocupar com os meus filhos, com isso, com aquilo, para. Esse conceito aí, ele é um conceito equivocado de vida cristã e de espiritualidade cristã. O que nós entendemos, isso não parte de mim, já vem desde o início, é que a vida conta, o viver conta. Você não está excluído da comunhão com Deus ou da direção do Espírito Santo porque você não é um apóstolo, tanto que não existem mais apóstolos, né? Tanto que Jesus, dos 12 lá, um se perdeu, aí os 11 colocaram outro no lugar do que se perdeu, e surge aqui o apóstolo Paulo, que se apresenta como um nascido fora do tempo. Depois disso, ninguém
absolutamente mais ninguém reivindicou essa responsabilidade, a responsabilidade apostólica. Ainda que alguns possam ter chegado perto aí do que seria uma comissão apostólica, nunca nem sequer pensaram em reivindicar. Estranhamente, nos nossos dias tem uma multidão aqui de apóstolos, mas essa não é a questão. A questão fundamental da palavra de Deus é que, se você não persevera no caminho de Deus, se você não se submete à vontade de Deus, se você busca atalhos, você corre o grande risco de se tornar famoso, sim. Você corre o grande risco de se tornar assim uma celebridade, alguém muito importante, mas ainda assim dominado pelas trevas, pela mentira, pelo erro, pelo engano, que é a condição de Elimas, o mago, o mágico ou o sábio. Daí a condenação à sabedoria do mundo. Não ao saber, mas a sabedoria mundana, ou seja, que não reconhece Deus como Senhor, que não reconhece Deus como o Criador, que não reconhece Deus como aquele que preserva as nossas vidas e as vidas de todos. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, que Deus Todo-Poderoso te proteja, que Deus Todo-Poderoso te dê a paz e muita paz. Querendo Ele, retornaremos em breve.